E o Google está enfrentando um julgamento antitruste nos Estados Unidos, onde novas evidências mostram que a empresa buscava esmagar a concorrência no mercado de publicidade, segundo declarações de um ex-executivo da Big Tech. O Departamento de Justiça norte-americano alega que o Google tentou monopolizar o mercado de anúncios digitais. E, se perder o caso, a empresa pode ser forçada a vender parte da própria plataforma de anúncios. Pois é. O momento complicado do Google com a justiça não se limita aos Estados Unidos. Uma investigação na União Europeia aponta para uma possível violação de regras de privacidade de dados pelo Google, ao usar informações pessoais no treinamento da inteligência artificial da empresa. Essa investigação pode acabar resultando em multas de até 4% da receita anual do Google. Os detalhes sobre esses casos e todo o acompanhamento do Google nos tribunais pelo mundo, você pode conferir em nosso site. E vamos aproveitar esse assunto, e já que hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. Hoje temos a presença aqui ao vivo dele, Leandro Alvarenga. Bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, bem-vindo. Vamos lá falar primeiro sobre essa questão do Google. Leandro, o que está em jogo com o julgamento do Google? O caso tem potencial para mudar a publicidade online globalmente? Tem, Marisa. Tem e muito forte, né? Na verdade, o Google pode ser obrigado a vender parte da empresa, né, exatamente por conta desse monopólio. A justiça americana já teve histórico disso no passado, tentou fazer com a Microsoft, não conseguiu, mas teve outros casos anteriores que foram feitos. E se acontecer isso, vai ser um precedente muito perigoso para todas as Big Techs. Por quê? Porque essa regulação ela vai ser em cadeia, provavelmente. Vão ser criados parâmetros e que outros países, como o Brasil, a própria União Europeia, vão poder se utilizar desses parâmetros para regular a atividade das Big Techs, não só ali do Google, né, como também tratar aí de maneira diferenciada essas empresas. Há uma possibilidade, inclusive, Marisa, que os dados pessoais que são tratados para fins de marketing sofram uma alteração significativa. E aí nós vamos afetar não só as Big Techs que usam esses dados, mas também todo o universo que regula em volta. As empresas, os publicitários ali que andam em volta dessa plataforma, né, dessa forma de anúncio e de coleta de dados. Então, esse é um julgamento muito relevante para a área de marketing mundial, porque certamente ele vai trazer novos paradigmas, seja com uma venda ou com uma regulação. Pode ser que ele determine que não haja uma venda, mas venha a contrapartida, uma obrigação de fazer muito rígida para que evite aí o acúmulo do mercado na mão de uma empresa só. E aí, certamente, aí a Apple, outras empresas que têm plataformas também, que fazem anúncios também, certamente estão preocupadas e estão atentas a isso. Pois é, atinge em cheio, né? O mundo inteiro, porque Marisa. é o core até do Google, né? O comecinho do Google, enfim. Eu gosto de falar que na internet não tem almoço grátis, né? Quando você tem alguma coisa que é de graça, é porque o produto é você, né? Seus dados é o produto. Exatamente. Então, é bem por aí. Eu acho que vai vir uma regulação bem significativa, Marisa. Vamos acompanhando, sempre aqui no Olhar Digital. Bom, Leandro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer pelo arquivamento de 2 ações protocoladas na Corte contra a suspensão da rede social X ou X no Brasil. Existe alguma forma da rede social voltar que independa, digamos, do STF, Leandro, e mais, qual é a argumentação de quem pede a liberação e de quem defende a manutenção desse bloqueio? Bom, esclarecer um pouquinho, né? Houveram 2 ações agora recentes, uma da OAB e outra de um partido político, que entraram pedindo a suspensão da decisão do X com uma arguição de preceito fundamental, né? O que quer dizer isso, Marisa? Na verdade, eles estão falando que o Congresso tinha que regular alguma coisa,
né, que não foi feita ainda, e que o Supremo poderia decidir isso para o colegiado, e que não foi decidido para o colegiado. E é nesse aspecto que a Procuradoria está atacando, dizendo, olha, o caminho que vocês estão fazendo está errado, não é uma ação nova. Se vocês querem discutir uma decisão num processo, tem que discutir dentro do processo, né? Não é nessa nova ação. Bom, o que pode acontecer com o X, né, para ele voltar a funcionar? A primeira coisa seria cumprir as ordens judiciais. Né? Outra situação que pode, mas eu acho muito improvável, até pela situação política no Brasil, é que seja criada uma emenda constitucional ou uma nova norma que permitiria que ele voltasse pelos novos fatores que essa lei, essa norma criaria como um fato novo. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que hoje o Congresso Nacional ele está hoje, de certa maneira, submisso ao Supremo, e eu não acho que isso vai acontecer, não existe chance política de acontecer isso. Outro ponto seria algum outro tribunal, por alguma outra razão, entender que tenha que voltar, e aí teria aquele conflito de competência, aquela discussão, ou o próprio Supremo voltar atrás da decisão, ou através de uma revogação da decisão inicial, ou através de uma negociação com eles. O que está em voga ali, na verdade, Marisa, é uma discussão sobre qual é o limite do Supremo Tribunal Federal para dizer tudo isso, né, para suspender, e do outro lado tem as pessoas que defendem a liberdade de expressão acima de tudo. Então, os argumentos que vão a favor ali do X, né? A primeira coisa é, existem 22 milhões de pessoas aí aproximadamente cadastradas, né? Você está tolhendo o direito dessas pessoas de se expressarem. Então, se tem alguém que tá fazendo mau uso, essa pessoa tem que ser punida, e não os 22 milhões de pessoas. Há uma segunda argumentação, que existe um ecossistema financeiro de empresas, de empregos, que também são afetadas com a retirada da plataforma do ar. Esses são os dois principais argumentos ali, a liberdade de expressão e o ecossistema financeiro, e também o respeito à autonomia ali das empresas, que é previsto na Constituição Federal. Do outro lado, quem defende, inclusive as decisões do Supremo estão nessa linha, e aí eles falam, olha, primeira coisa, nós temos que entender que decisão judicial não se discute. Se vai se discutir no tribunal, não fora dele, tem que se cumprir. Né? Então, em respeito ao poder judiciário, teria que fazer isso. Outra questão fala da soberania nacional. Fala, olha, a partir do momento que há uma afronta a um dos poderes da República, no caso o judiciário, aí tem uma discussão se o poder judiciário é ou não poder, mas pela Constituição, do jeito que está escrito lá, é um poder, né? Então, você está atacando a democracia como um todo, o sistema brasileiro, e os poderes têm que se defender, e ali seria uma defesa de como é constituído o Brasil dessa forma. E aí, falando da segurança jurídica das decisões judiciais, né? Que você enfraquece um dos poderes, você enfraquece a força que aquele poder tem de obrigar a cumprir as normas. Isso poderia gerar uma empresa e falar, olha, se o X não cumpriu, eu também não vou cumprir, e você não vai poder fazer nada. Né? Então, vai tirar a credibilidade do judiciário brasileiro, que é muito preocupante. Né? E tem um terceiro argumento, Marisa, que fala exatamente que o X ele estaria acobertando criminosos. Né? Porque quando ele não cumpre as decisões de tirar conteúdos do ar, ele estaria permitindo, criando uma terra sem lei, uma terra sem respeito à legislação, e por isso deveria ser banido em decorrência disso. Aí, lembrando só, o Elon Musk deu uma entrevista essa semana falando que ele não cumpriu porque as decisões estavam descumprindo a legislação brasileira. Então, tem uma interpretação dos dois ali, quem é que está falando a verdade, mas assim, até como advogado, eu falo para você, decisão judicial você quer discutir, é no tribunal, não é fora dele. Você tem que respeitar o poder, e é um poder no Brasil, querendo ou não, gostando ou não da decisão, né? Para quem quer gosto, tem que respeitar a decisão, que é o Poder Judiciário brasileiro. E tem aquele detalhe, né, que um ponto principal é a presença de um representante legal da empresa no país. Isso é um requisito legal, né? O Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz isso como uma obrigação legal. Então, assim, às vezes a gente fica preso, Marisa, só dizendo, olha, é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, mas não, hoje está havendo um descumprimento real de uma legislação brasileira. Exato. E aí o Brasil tem que se proteger no sentido, olha, você quer vir trabalhar aqui no Brasil? Pode vir, é bem-vindo, mas as leis brasileiras têm que ser seguidas.
Por isso que eu falei ali, a partir do momento que você deixa de seguir as normas de um país e você estando nele, você está atacando a soberania dele. Exato. Você está dizendo que aquele território, a lei não se aplica. Né? E aí é um problema de segurança jurídica muito sério. Exato. Sem entrar no mérito se concorda ou se não concorda com a decisão. Tem que cumprir. Agora, Leandro, vamos lá. A PwC vai começar a rastrear o local de trabalho dos funcionários no Reino Unido, em uma tentativa de reduzir a atual cultura de home office. Veja só. A ideia é priorizar o trabalho presencial e ajustar o modelo híbrido. Leandro, essa medida seria permitida aqui no Brasil? Complicado, né, Maria? Bastante, não? Só para entender o contexto ali, hoje os funcionários da PW lá na Inglaterra, eles já trabalham 60% do tempo na empresa. E 40% eles trabalham em home office. E a legislação de lá é diferente da legislação brasileira. Tá? Tem que lembrar isso. Então, vamos trazer para o Brasil aqui qual que seria a realidade. Primeira coisa nós temos a proteção da privacidade na Constituição Federal. Nós temos a proteção dos dados, e aí dados de geolocalização vinculados a uma pessoa é um dado pessoal, né? Então teria a proteção também da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós temos que entender também a CLT, o que a CLT fala sobre isso. E aí é importante lembrar que o contrato de trabalho é um contrato bilateral. Você tem a parte da empresa, mas tem a parte do funcionário. Então, para acontecer uma situação dessa, você teria que fazer uma adequação no contrato de trabalho e teria que, efetivamente, o funcionário concordar com essa alteração. Né? Efetivamente é isso. E aí teria que se limitar exclusivamente para a finalidade. Né? Então, eu imagino, pelo que eu andei lendo sobre essa questão, eles querem evitar que os funcionários saiam de casa, vão fingir falar que está no supermercado, ou está na praia ali, em vez de estar trabalhando. É porque eles não conseguem. Eu lembro que quando começou o home office, Marisa, eu peguei alguns casos internacionais bem curiosos, e teve um caso no Japão, em que o rapaz descobriu que a empresa estava medindo se eles estavam trabalhando ou não naquele computador pelo movimento do mouse ou do teclado. Ele amarrou o mouse no ventilador. E conforme o ventilador mexia, ele mexia o mouse. E, né, é claro que a empresa acabou descobrindo e ele foi mandado embora. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado só quando a gente fala, citando esse exemplo só para dar uma descontraída, né? Tem que tomar cuidado, porque você não pode invadir. Se o objetivo é trabalhar e controlar o trabalho, a empresa estando com as regras claras, transparentes, o funcionário aceitando e não invadindo ali com a câmera aberta o tempo todo, filmando a casa do funcionário, sendo só uma verificação se ele está naquele ambiente que ele deveria estar, com as regras claras e todo mundo sabendo, eu não vejo nenhum tipo de problema. Agora, se a empresa impor isso unilateralmente, certamente o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos e até o próprio empregado entrando na justiça do trabalho, ele vai alegar ali uma violação do contrato de trabalho, porque foi uma alteração unilateral, sem a concordância. Provavelmente vai ser anulado e vai ser considerado abusivo esse tipo de aplicação. E com isso ali a empresa pode ser condenada ali por invasão de privacidade e aí ser condenada a pagar algum tipo de indenização. Na justiça do trabalho temos que tomar muito cuidado. Quando se fala de ir à justiça obreira, né, justiça do trabalho, se fala muito em que a justiça é mais protetiva para o empregado, que acaba sendo a parte mais fraca da relação empregatícia, né? E por ser uma parte mais fraca, ela acaba tendo uma visão mais protetiva. Então, qualquer alteração que os empresários vão fazer, é bom que consulte sempre um advogado, faça o sindicato, dependendo da circunstância, ou eventualmente faça um contrato de alteração do contrato de trabalho, ainda mais que for uma mudança definitiva, com um controle tão mais rígido, que seria ali o controle de geolocalização. É bom lembrar que as empresas hoje já fazem algum tipo de controle, né, Marisa? Mesmo estando em home office, quando eles exigem que o funcionário faça login e logout, por exemplo, no sistema. Ela não sabe onde ele está, mas ela sabe se o sistema está logado, se não está logado, o que ele está fazendo. Então, existem formas e formas de se fazer essa verificação. Eu não sei se a geolocalização é a mais adequada. Porque quando você permite a pessoa trabalhar em home office, você permite que ela trabalhe onde ela quiser, onde ela estiver, e aí não necessariamente seja na casa dela. Então, por isso precisa ter uma adequação do contrato de trabalho nesse sentido. Tá certo, contrato, né? Agora você falou do elo mais fraco, mas no caso do rapaz do ventilador, ele não é o mais fraco, não. Ele foi até o mais esperto. Teve uns casos curiosos. Eu vi um que criou uma mãozinha
que ficava apertando a tecla de espaço no teclado, né? Ele abriu um arquivo do Word e ficava apertando a tecla de espaço, porque o Word considerava como hora trabalhada. E aí ficava. Tá vendo? A parte mais fraca é criativo. Nem sempre. Criativo. Tá aí mais uma grande participação de Leandro Alvarenga. Leandro, muitíssimo obrigada, querida. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Marisa. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos de casa. Espero que fiquem todos bem. Aguarde suas perguntas e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Leandro Alvarenga com a gente todas as quintas-feiras no quadro Seu Direito Digital. Para você enviar a sua dúvida, basta escrever nas redes sociais com a hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem tem mais.